Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 23ª parte da série de conceitos de programação. Hoje vou continuar o mini curso de lógica de programação. Nesta quarta parte eu vou falar sobre algoritmos, comandos de entrada e saída, estrutura sequencial e operadores. Então, vamos começar. Bom pessoal, vou começar o vídeo de hoje mostrando um resumo dos tipos de dados. Basicamente, os tipos de dados têm o numérico, dividido em duas partes, número inteiro, que é só números inteiros, são aceitos, negativos e positivos, real, números com ponto flutuante, também positivo ou negativo, tem o tipo caractere, que podem ser números que não são contabilizados, letras, frases, e tem o tipo lógico, que é o verdadeiro ou falso. Vou colocar a diferença entre variável e constante. Variável é um espaço de memória que o seu conteúdo pode variar. A constante também é um espaço de memória, só que seu conteúdo não pode variar. Uma observação: ambas possuem os mesmos tipos de dados. O que vai diferenciar será o uso de cada uma. Então, tanto a variável como a constante são espaços de memória, vão ter aqueles mesmos tipos de dados, as mesmas regras sobre nomeação, do underline, do espaço, só que a diferença é quando eu quero usar uma variável, eu vou alterar no decorrer do código o seu conteúdo, já a constante não. Por exemplo, se eu colocar uma constante π, ela sempre vai ter um valor 3.1415. Em nenhum momento eu vou poder mudar este valor. Então é um caso específico, mas π é um valor que possui o tipo real, igual se fosse uma variável área, por exemplo, que possui o tipo real. Então, seus tipos são os mesmos, as regras de nomeação são as mesmas, é só o uso de cada um que vai alterar. Agora que eu dei uma repassada sobre os tipos de dados e o que é variável e constante, eu vou começar o assunto de algoritmo. Algoritmo é uma sequência de instruções, cuja execução resulta na realização de uma determinada tarefa e deve seguir as seguintes exigências. Primeiro, as instruções devem ser claras e não devem ser ambíguas, para não interferir a sua execução pelo processador. Segundo, não podem ter dúvidas em relação à próxima ação a ser realizada após a execução de uma determinada ação. E terceiro, todas as instruções devem ser executadas num tempo finito. Todo algoritmo tem que ter um fim. Existem várias formas de representação de algoritmos, como por exemplo, a descrição narrativa, que vai descrever o que será feito em passos. Por exemplo, eu coloco que no passo 1 eu vou ler duas notas. No passo 2, vou calcular a média entre essas duas notas. E no terceiro passo, eu vou imprimir aprovado se a média for maior ou igual a 7, se não, eu vou imprimir reprovado. O algoritmo utiliza o Portugal, que é uma técnica algorítmica que é baseada em uma PDL, que é o Program Design Language, linguagem de projeto de programação. Na sua forma original, é escrita em inglês estruturado, que é muito parecido com o Pascal. Esta técnica algorítmica foi desenvolvida com o intuito de ser uma ferramenta comercial que poderia ser utilizada com qualquer linguagem. Por ser uma escrita didática, começou a ser utilizada para o ensino da programação. Para a criação dos algoritmos, será utilizada uma técnica narrativa denominada pseudocódigo, também conhecido como Portugal ou português estruturado, em uma IDE chamada Visualg. Então, esta IDE é que será utilizada nesta parte de lógica de programação para representar os algoritmos escritos em Portugal. Aqui eu coloquei como que é a estrutura dos algoritmos no Visualg. Tem a palavra algoritmo, que eu vou colocar o nome do algoritmo na frente. Embaixo vai ter a palavra var, eu vou declarar tanto as variáveis como as constantes. Depois vai ter o início, onde eu vou colocar o código, o que eu vou fazer. Eu vou pedir para o usuário entrar com dado, vou sair com algum dado. E a palavra fim, encerrando o algoritmo.
Bom, pessoal, antes de começar a entrar no VisualAlg e resolver os algoritmos, eu vou começar a falar sobre os comandos. Começando sobre comando de entrada e saída. No vídeo passado, eu tinha dado esta figura mostrando os dados de entrada, que ocorre o processo, e tem os dados de saída. Ambos os dados de entrada, o processo e os dados de saída têm comandos. Começando pelos dados de entrada. O comando da entrada de dados é o leia, que tem a finalidade de atribuir o dado a ser fornecido à variável identificada. A estrutura do comando é leia, abre parênteses, coloca a variável ou a constante e fecha parênteses. Dois exemplos. Com variável leia, abre parênteses, nota 1, vírgula, nota 2, fecha parênteses. Com a constante, leia, abre parênteses, pi, fecha parênteses. Eu posso colocar duas ou mais variáveis ou constantes no comando leia. Comando de saída de dados é o comando escreva, pois tem a finalidade de exibir uma mensagem. Como, por exemplo, eu posso colocar escreva, abre parênteses, entre aspas duplas, coloco uma mensagem, fecha parênteses. Como o exemplo que eu coloquei à frente. Escreva, abre parênteses, entre aspas duplas, eu escrevi bom dia, exclamação e fechei o parênteses. Outra forma que eu tenho de saída de dados, colocar o escreva, abre parênteses, entre aspas duplas, a mensagem que eu quero, vírgula, a variável ou a constante. Eu coloquei na frente, como seria: escreva, abre parênteses, bom dia, entre aspas duplas, vírgula, o nome, que foi uma variável que eu criei e atribuí com o comando menor, tracinho, que significa atribuição, faz parte ali do processo, e eu coloquei entre aspas duplas escrito pat s ponto. Depois da variável eu coloquei uma vírgula e a exclamação entre aspas duplas e fechei os parênteses. Outra forma que eu tenho de pôr escreva é escreva, abre parênteses, coloca a variável ou constante e fecha parênteses. Como, por exemplo, escreva, abre parênteses, coloquei a variável nome, fecha parênteses. Uma observação: quando eu coloco uma mensagem escrita por mim, é uma string, eu tenho que colocar entre parênteses. Quando eu coloco o nome da variável, o nome da constante, eu não preciso colocar entre parênteses. Agora, eu vou falar sobre o exemplo de processo, que seria o algoritmo todo pronto. Peguei a estrutura baseada no programa VisualAlg, escrito algoritmo, coloquei um nome como teste underline nome, var, aí eu coloquei uma variável nome, 2 pontos, caractere na frente. No início eu coloquei um escreva L, e este L significa pular uma linha. Eu posso colocar o escreva, ele não vai pular linha. Se eu escrever escreva L, ele vai pular uma linha. E coloquei, abre parênteses, entre aspas duplas, entre com o nome, 2 pontos, fecha as aspas, fecha o parênteses. Coloquei leia, abre parênteses, o nome e fecha parênteses. Embaixo eu coloquei escreva L, abre parênteses, entre aspas duplas, bom dia, vírgula, nome, vírgula, entre aspas duplas, a exclamação, fecha parênteses e a palavra fim. Então, aqui é o algoritmo estruturado. Eu não coloquei nenhuma atribuição na palavra nome, porque eu solicito que o usuário me informe o nome. Então, o programa vai escrever para o usuário, entre com o nome, ou o usuário vai colocar o nome que ele preferir e, como resposta, eu vou dar um bom dia, o nome da pessoa e exclamação. Operadores são os elementos funcionais que atuam sobre operandos e produzem um determinado resultado. Podem ser classificados em binários, quando atuam sobre 2 operandos, como uma soma, 1 mais 1, uma subtração, 1 menos 1, uma multiplicação, 1 vezes 1, ou uma divisão, 1/1. Tem os operadores unários, que é quando atuam sobre um operando, como, por exemplo, o menos 1. Há também a classificação dos operadores, que é feita baseada no tipo de dados dos seus operandos e do valor resultante. Podem ser classificados em aritméticos, relacionais ou lógicos.
Começando pelos aritméticos, os operadores que têm prioridades. Primeira prioridade, manutenção de sinal, for positivo, ou inversão de sinal, que for menos, negativo. O circunflexo, ou ESP, que significa exponenciação, é a operação de potência, é a segunda prioridade. Tem o percentual ou mod, que é o resto da divisão inteira, junto com a barra normal, que é a divisão, a barra invertida, que é a divisão inteira, e o asterisco, que é a multiplicação, é a terceira prioridade. O menos, que indica a subtração, e o mais, que indica a soma, é a quarta prioridade. Tem os operadores relacionais. O operador de comparação no VisualG eu utilizo como igual. Tem linguagens como Java que eu utilizo 2 iguais. O JavaScript utiliza 2 iguais ou 3 iguais. Tem o diferente, que no VisualG é o menor na frente do maior. Nas linguagens como Java, é uma exclamação igual. Sinal de menor, sinal de maior, menor igual, maior igual. Os operadores lógicos, que tem o OU, que é a disjunção, o E, que é a conjunção, ambos são do tipo binário, e o não, que é a negação, do tipo unário. Aqui eu dei um exemplo dos operadores lógicos. É a mesma tabela verdade que eu fiz na parte de portas lógicas. Utiliza aquele mesmo conceito do AND, do OR. Eu coloquei variável A como a variável não A B e a não B. A não A e a não B são as variáveis unárias, é só a negação de outra variável. Onde tiver falso vai ser verdadeiro, onde tiver verdadeiro vai ser falso. O A vezes o B, representando a porta AND, só quando os dois forem verdadeiros é que vai dar verdadeiro, o restante vai dar tudo falso. E a porta OR, representada pelo A mais B, que só vai dar falso quando as duas variáveis forem falsas. Aqui são os comandos do VisualG. Eu vou usar o escreva para a saída de dados, com a estrutura escreva, abre parênteses, entre aspas, duplas, bom dia, exclamação, fecha parênteses, ou eu posso usar a mensagem mais a variável, só a variável, o leia, que é para a entrada de dados, que é o leia, abre parênteses, coloquei um exemplo, variável nome, fecha parênteses, tem o menor, tracinho, que equivale à atribuição, e para colocar o nome menor, tracinho, eu coloquei um nome entre aspas duplas, raiz que, para representar a raiz quadrada, eu coloquei um exemplo de A atribuído com o menor, tracinho, raiz que, abre parênteses, coloca a variável x, fecha parênteses, o ESP, que significa o elevado, um exemplo de A, atribuição, ESP, abre parênteses, x, y, fecha parênteses, o ABS, que é o valor absoluto, um exemplo, A menor, tracinho, ABS, abre parênteses, coloquei x, fecha parênteses. E um comando importantíssimo que tem de debug. Este comando serve para mostrar o passo a passo da execução dos comandos. O F8 ele inicia o debug, o Ctrl F12 ele para a execução e o F5 ele marca e desmarca o breakpoint. Bom pessoal, aqui eu abri o VisualG mostrando a estrutura. Ele já vem escrito o algoritmo, entre aspas duplas, indicando para que eu coloque um nome para o algoritmo. Aqui ele coloca só alguns comentários, como você pode colocar a descrição, o autor, a data atual. Aqui a parte da declaração das variáveis, já vem o var, e eu escrevo aqui a variável que eu quiser, a palavra início, aqui a seção de comandos, procedimento, funções, e o fim, algoritmo. Eu vou colocar um exemplo de teste 1. Vou declarar uma variável nome como caractere. Aqui não tem uma regra de colocar maiúsculo ou minúsculo. Geralmente se coloca o camel case, que é primeiro minúsculo, e eu colocasse tipo nome do cliente. Geralmente é utilizado este padrão. Com relação a declarar a variável, eu posso colocar minúsculo, posso colocar maiúsculo, tanto faz. Não é case sensitive. Então, vou deixar deste padrão, colocar como caractere, colocar uma variável x, y, como inteiro,
uma variável média como real. Também não precisa colocar ponto e vírgula. E o ativo como lógico, sem acentuação. Vou colocar comando escreva. Por exemplo, entre com o nome do cliente. Coloco leia nome do cliente. Coloco escreva. Digite 2 números. Leia x, y. Neste caso aqui, eu vou pôr um escreva L. Vou colocar a média destes 2 números, utilizando a atribuição, entre parênteses, regra de prioridade, x mais y, dividido por 2.0. Vou colocar escreva. Vou pôr os 3 exemplos de escreva. Vou pôr escreva L. Neste primeiro, vou pular a linha, vou colocar bom dia, utilizar a variável nome do cliente, vírgula, exclamação entre aspas simples. Aqui eu vou colocar outra escreva L. A média de y é. Eu coloco a média e por último eu vou escrever L. Vou colocar aqui em cima o ativo tendo um atributo falso. Tanto faz eu escrever maiúsculo ou minúsculo. Vamos colocar aqui o ativo. Já para praticar, eu vou colocar um F5 e vou mostrar como funciona o debug. Eu aperto F9, ele já apareceu, o nome do cliente, X, Y, média e ativo. E o ativo já veio como falso. Eu vou apertando F8, ele pediu para eu entrar com o nome do cliente, mas eu não estou fazendo nada, porque eu não estou no comando leia. Apertei F8 de novo, ele entrou no comando leia, vou pôr o nome. Aperto o Enter para ele sair do comando leia, F8, pedindo para escrever 2 números, aperto F8 de novo, aí ele pulou a linha, vou colocar 124, aperto Enter, ele continua no leia, agora pedindo o valor de Y, 164, aqui ó, tá o nome do cliente, coloquei Jazz, X 124, Y 164, coloquei o Enter, ele veio para cá, agora ele vai resolver a média, 144, ativo vai continuar como falso, aí ele vai escrever bom dia, e o nome que eu coloquei, a média de X e Y é, aqui ele colocou o valor da média, por último ele colocou como falso, tudo em maiúsculo, e encerrou o programa. Aqui é uma demonstração bem simples de uma estrutura sequencial. Ele vai seguindo o passo a passo, utilizando uma lógica de passos, como por exemplo, não poderia eu jogar esta média aqui para baixo. Vou tirar o breakpoint, aperto o F5, eu tiro o breakpoint, vou apertar no F9, e aí colocar o nome do cliente, dar um nome qualquer aqui. Viram que ele colocou que a média foi 0, porque na verdade média não teve nenhum valor atribuído. Ele vem por padrão como 0, então ele não calculou a média. Vou colocar aqui embaixo para mostrar a diferença. F9. A primeira média ele não colocou nada, veio como 0. E a segunda média ele resolveu normalmente. Então tem que seguir uma sequência lógica. Então, o que seria exatamente uma estrutura sequencial?
é o fato de os comandos do algoritmo serem executados em sequência, ou seja, de cima para baixo, pois um algoritmo deve seguir uma sequência lógica coerente. Coloquei um exemplo. Uma forma errada. Eu colocar primeiro uma variável soma, recebendo o x mais o y, e depois eu atribuir o valor de x e de y. Não, o correto seria eu primeiro atribuir o valor de x, depois eu atribuo o valor de y, por último, eu pego esta variável soma e atribuo o x mais o y. Da mesma forma que ocorre com o fluxograma e com o diagrama de blocos, que você monta de cima para baixo, o algoritmo, tanto na representação em figura como na representação textual, ele tem que ser na ordem lógica de cima para baixo, como eu fiz os testes no Visualk. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre as estruturas condicionais. Não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!